Olá, paz do Senhor Jesus. Mais uma vez nós estamos aqui para trazer uma mensagem da palavra do Senhor para o teu coração. Nós temos trazido reflexões falando sobre a integridade à luz da Bíblia, à luz da palavra de Deus. Na última reflexão nós falamos sobre o que é integridade e trazemos como exemplo Jó, que foi um homem íntegro, irrepreensível e temente a Deus. E hoje nós vamos falar sobre como adquirir integridade. E nós vamos falar sobre José. Você sabia que você pode adquirir integridade? Talvez você tenha ouvido as reflexões e tenha pensado: eu não sou uma pessoa íntegra. Mas nessa reflexão nós vamos aprender que é possível adquirir integridade diante de Deus, diante da palavra do Senhor. No capítulo 37 de Gênesis, nos versículos que seguem, diz que José ele foi odiado pelos seus irmãos. Os seus irmãos atiraram-o no poço e em seguida o vendeu para os ismaelitas. E os ismaelitas o vendeu para o oficial de Faraó, que era capitão da guarda. O nome dele era Potifar. E ele então começou a trabalhar ali, ganhou credibilidade, mas aconteceu um episódio muito ruim. A esposa de Potifar tentou seduzi-lo e o acusou de estupro, quando ele mesmo fugiu, deixando a sua capa na mão dela, para então não pecar contra o seu Senhor e contra Deus. E agora ele foi lançado na prisão. Além de escravo, agora ele era prisioneiro. Porque Potifar ficou muito chateado, irado e o lançou na prisão. Mas ali mesmo na prisão, em nenhum momento ele deixou de ser fiel a Deus. Em nenhum momento ele reclamou, mas ele deu o seu melhor ali dentro. Ele continuou sendo usado por Deus com seus dons espirituais, ao ponto de ele ser chamado para decifrar os sonhos do rei. Foi quando então o rei o convocou a ser governador do Egito. Nós percebemos aqui que José ele sofreu muito, mas em nenhuma passagem você vai ver ele culpando a Deus por todas as coisas que ele enfrentou. Então, se você quer adquirir integridade, o que você pode fazer é nunca culpe a Deus. Porque Deus muitas vezes permite situações para nos preparar por coisas melhores. E nessa confiança em Deus é que nós precisamos permanecer íntegros, sem abrir a nossa boca para pronunciar qualquer coisa que seja, para culpar a Deus, para reclamar de Deus. E José em nenhum momento reclamou de Deus. 2. Ele sabia o que era certo e o que era errado. Ele sabia o que era certo e o que era errado porque ele conhecia a Deus. Se você quer se tornar uma pessoa íntegra, conheça a Deus através da sua palavra. E você saberá o que é certo e o que é errado. E quando você souber o que é certo e o que é errado, você poderá tomar a decisão certa. 3. Ele fugiu da aparência do mal. Naquele momento em que a mulher de Potifar tentou seduzi-lo, e por várias vezes ela tentou seduzir ele, mas quando ele viu que realmente a situação estava grave, que ela o tocou e o estava forçando a ficar com ela, ele deixou a sua capa na mão dela e fugiu. Ele literalmente fugiu. Muitas vezes nos é oferecido coisas que talvez aos nossos olhos é bom. E talvez nos é oferecido alguma coisa que até nós desejamos aquilo. Mas a decisão é nossa de fugir da aparência do mal. A decisão é nossa entre fazer o certo ou o errado. Porque a renúncia daquilo que não é certo fazer
Se nós renunciamos, o Senhor, Ele trabalha no nosso caráter. Ele trabalha nos tornando a cada dia pessoas íntegras diante dEle. 4. Ele nunca deixou de ter comunhão com Deus. A tendência de, muitas vezes, quando nós enfrentamos situações difíceis, é nós abandonarmos, deixarmos de ser usados por Deus, deixarmos a nossa comunhão com Deus, ficarmos até mesmo chateados com Deus. Mas José não. Ele esteve ali até mesmo na prisão, ele não perdeu a sua comunhão. Ele não permitiu que o inimigo ofuscasse a vontade de Deus na vida dele. Ele não deixou em momento algum de ser usado por Deus. E o dom de Deus na vida dele, o qual ele permitiu ser usado por Deus, mesmo estando naquela situação, foi o que levou ele a ser governador do Egito. Portanto, independente do que você passar ou enfrentar, sempre substitua os teus pensamentos, as tuas palavras, pelas promessas de Deus para você, pela palavra de Deus para você. Continue tendo comunhão com Deus, continue acreditando no Senhor e continue deixando o Senhor usar você, independente de qualquer situação que você possa passar ou enfrentar. Porque Deus honrou a vida de José, porque ele foi um homem íntegro. E se você tem pensado, não, mas eu não sou essa pessoa, você pode tornar. E isso só depende de você. O Senhor está entregando para você as ferramentas para que você possa adquirir integridade diante de Deus. Seja íntegro, seja abençoado por Deus. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.